Vamos ver lá, Cajuru detonando Flavinho Bolsonaro. Kassab. Você vai confiar no Kassab? Pelo amor de Deus, não tem condições de você confiar. Você viu o que o cara fez. Quando ele lançou o Caiado, ele já deu uma entrevista dizendo que para o segundo turno vão o Lula e o Flávio. Então por que você lançou o Caiado? Quem te falou que o Caiado não pode disputar com o Flávio? Não pode apresentar, até porque para mim ele tem muito mais preparo, muito mais experiência, tem 40 anos de política. O Caiado deixou claro que o Flávio não tem vivência. Né? Deixou claro na entrevista dele. E num debate, o Caiado é osso duro de roer. Osso duro de roer. Mais do que o Flávio. Muito mais. Não tem coisa. Eu tenho a impressão que se o Lula tivesse que escolher um dos dois para enfrentar, ele não escolheria o Caiado. Não, claro que não. Isso pode ajudar o Lula, esse racha na direita aí? O Flávio Bolsonaro, se ele não fosse filho do Bolsonaro, ele não seria nem vereador. Então a vantagem dele com o Caiado é ser filho de Jair Bolsonaro. Só essa. No restante, o Caiado é muito mais competente do que ele. Agora, você não pode negar um homem vitorioso em eleições, não só dele, como da Dilma, que ele tem força popular, mas que ele mesmo sabe que não é só isso que precisa. Ele vai ter que saber enfrentar esses adversários que pudor, não espere pudor. Do jeito que vier, apareceu uma denúncia, você não quer nem saber se tem prova ou não. A denúncia é contra quem? É contra fulano de tal do Lula? É contra a Janja? É contra não sei quem? Manda pro ar. E vice-versa. Vai indo. Te entristece muito isso pelo capital político que você deixou de ganhar e perdeu no estado que você ama, que você considera o estado que você ajudou pra caramba? Isso é a parte mais triste da sua história na política? É porque eu amo Goiás, né? Eu cheguei em 1979, eu tenho amor pelos goianos. Eu fui lá, fui casado, vivi tudo, os melhores momentos da minha vida. Eu não imaginava que essa polarização política fosse virar isso, né? De repente o meu nome passou a ser rejeição, depois de tudo que eu fiz, porque é um estado, como você disse, na maioria bolsonarista, como Santa Catarina. Como Santa Catarina. Então, é duro, é triste isso, mas tudo bem, fazer o quê? Não vou me arrepender, não. Tudo que eu fiz eu faria de novo, votaria do mesmo jeito de novo, e um dia os goianos vão reconhecer o que eu fiz. Então, de 246 prefeitos, você faz 2 boas amizades, no máximo 3, são prefeitos que amanhã vão ser seus amigos, vão te ajudar no que tange ao que você for na sua vida, se tiver um programa de televisão, um programa de rádio. Enfim, eu pelo menos deixei esse legado, e nesse legado tem o lado bom dessas pessoas que realmente gostam de mim, aceitam como eu sou. Porque o problema maior no mundo hoje é aceitar as pessoas como elas são. Aquela música do Titãs, né? Se eu pudesse, né, voltar, quer dizer, aceitar as pessoas como elas são. Hoje em dia é uma dificuldade enorme. Eu perdi amigos de infância por causa dessa bobagem, Bolsonaro e Lula. Amigos de infância. Tem gente que perdeu o irmão, que não conversa com o irmão mais. Divórcios, quantos que eu vi. Isso é muito triste, né? Você ser medido, essa régua que te mede. Não, né? Peraí, a régua que te mede é a história que você faz, né? São os feitos, né? Ontem mesmo eu conversei com um político importante, que aliás é do governo Lula. E ele falou assim, olha, tenta convencer o Cajuru a disputar um cargo por São Paulo. Isso. Tenta falar com o Cajuru para disputar um cargo por São Paulo. Já que em Goiás está difícil, nós receberíamos de braços abertos, aliás, é do seu partido. Do PSB. Tenta fazer com que o Cajuru seja candidato aqui. Porque eu dou o que ele quer para ele ser candidato aqui, porque o Cajuru é um nome, vai puxar muito voto, e você continua batendo o pé que não quer absolutamente disputar cargo nenhum. Nem em São Paulo, nem em Goiás, nem em Marte, nem na Lua. Nem na Lua, nem em lugar nenhum. E eu sei que o PSB do Geraldo Alckmin, do Márcio França, os dois estão tentando, até o último dia, fizeram tudo para que eu aceitasse ser candidato a deputado federal por São Paulo, porque o partido viu que eu tenho uma aceitação em São Paulo, onde eu nasci, onde eu fiz o meu nome nacional na imprensa, juntamente com você, tudo. E eu acho que seria uma traição a Goiás, né? Aos goianos, né? Eu saí do estado de Goiás e me candidatar exatamente por causa da questão tá cheio de gente que faz isso, hein? Mas eu não faço. Estamos na frente do Metrópolis em audiência agora de manhã, gente. Eu posso até mudar de Goiás pela tristeza minha lá. Hoje eu não tenho vontade de sair, não tenho vontade de... Porque é muito difícil, né? Você vai num local,
de repente o sujeito te execra porque ele acha que você fez, né? Porque se você for perguntar para o Jair Bolsonaro, para o Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Cajuru, eles não vão me xingar, eles não vão dizer que eu errei com eles de forma alguma. Não. Então, os dois tiveram uma relação comigo, até onde podia dar, uma relação correta, sem problemas. Agora, é a cabeça do eleitor, né? Você vê Santa Catarina, um espiridião a mim, de repente, olha o que aconteceu com ele, né? É uma situação difícil. Por isso que eu te falei nomes de políticos famosos querendo sair fora, querendo desistir, porque hoje é isso aí. É essa régua que mede. Mas tudo bem. Te deixou alguma coisa positiva política, alguma coisa que te deu alegria? Pessoas que você conheceu? Pessoas, sem nenhuma dúvida. Eu falei aqui você de Mourão, que é bolsonarista, perfeito? Ele, meu amigo, de jantar na minha casa. Ele é a esposa dele, a doutora Paula. Outros bolsonaristas que são meus amigos. Datena, fenômeno, você se lembra. Eu fiquei durante 3 anos fazendo na minha casa, toda terça-feira, um jantar com bolsonaristas na terça-feira, e eu sendo vice-líder do governo Lula. E na quarta-feira eu fazia o jantar para os lulistas. Porque eu falava para eles, lá a gente tem a nossa discussão, a nossa divergência. Aqui vamos conviver bem. E muitos concordavam. Muitos tiraram foto, eu nunca mostrei foto, nunca exibi foto. Muitos faziam questão de cobrar, e hoje ficam cobrando, que eu juro, você parou, eu parei com o jantar. Você parou? Eu falei, eu parei, gente, não adianta, isso é bobagem. Fiquem vocês com Deus, eu gosto de vocês, amo vocês e tal, mas não adianta isso. Mas então pessoas, agora mais importante do que pessoas, Datena, fenômeno, você sair deixando um legado para o bem dos outros. Quer dizer, se eu não puder amar o próximo, prejudicá-lo eu não vou. Eu fiz bem nesses 8 anos de mandato e 2 de vereador, 10 anos de mandato. Eu fiz bem para as pessoas, especialmente na área da saúde. Eu salvei vidas. Deficientes visuais com cirurgias de cataratas, mais de 10 mil cirurgias de cataratas. Diabéticos atendidos por 2 centros completos, que fazem desde cuidar da sua unha até uma cirurgia que você precisar, diabética. Autismo, que nunca político se preocupou com autismo. Milhares de autistas são atendidos com os meus recursos. Então, tudo isso valeu a pena. Por isso você sai dizendo assim, eles não reconhecem. Mas tudo bem, mas você reconhece, você dorme bem, você dorme feliz. Você fez isso. E tem aqueles que sabem e que reconhecem e que te recebem carinhosamente e nem discutem política. Eu quero um Cajuru amigo, pronto. Eu já ouvi muito disso, né? De senadores, de deputados, de gente que te adora de ambos os lados. Mas isso que você fez parece que é impossível a gente fazer no Brasil. Totalmente. A convivência entre bolsonaristas e lulistas é uma coisa completamente antagônica. Isso vai se resolver na urna e tomara que não seja uma eleição sangrenta e que as instituições mantenham cada vez mais firme a democracia. E, principalmente, o meu temor muito grande não é só com interferência do capital, do poder econômico, mas também do capital realmente através dos Estados Unidos, que querem praticamente tornar o Brasil a mesma coisa que eles falam da Venezuela. Sim. E que tentaram fazer com o Canadá, o estado de número 51 dos americanos. Só que o Brasil é gigante demais para eles tentarem isso aqui. Mas hoje, se tentassem, por exemplo, o presidente Lula começou a dizer, a gente precisa começar a se preocupar com defesa. Isso eu venho falando há mais de 20 anos. O Brasil é um país pacífico, mas a gente não teve preocupação nenhuma com defesa. A gente não tem bala para meia hora não é de guerra, é de impedir que nos invadam, de fazer o que o Irã fez com os Estados Unidos, que achou que ia lá, ia passear no Irã, ia matar todo mundo, ia tomar conta de posto de petróleo. O Brasil não tem essa condição militarmente de enfrentar americanos e aliados e coisas que tais, e aqui é o país onde se tem das maiores riquezas de todo o planeta, desde o agro, que alimenta o mundo, até materiais importantes para a fabricação de baterias de lítio, de chips de inteligência artificial. O Brasil tem tudo, tem um mar de água doce, que é o aquífero Guarani, tem o pré-sal, descobriram mais um gigante poço de petróleo da Bacia de Campos, na verdade, tem petróleo
do Amazonas, que não é possível que o petróleo venha, que a segunda maior reserva do mundo pare na fronteira da Venezuela, que na Amazônia não tenha petróleo e outras riquezas, que já tem uma riqueza maravilhosa, que não é o ar, que todo mundo diz que a Amazônia são os pulmões do mundo. Não é o ar. O importante da Amazônia também com o ar é a biodiversidade. Claro. O que se tem de cura ali é um negócio impressionante. Então o Brasil realmente é um país que precisa tomar cuidado. Material para fabricar fertilizante a gente importa. Está lá parado no Amazonas sob domínio do Canadá. Então o Brasil tem que se preocupar com defesa mesmo, não para atacar alguém, para não ser atacado por muita gente que quer tomar as riquezas que a gente tem. Na política, tentaram calar a sua boca porque você é um cara sincero demais. No esporte, tentaram calar a sua boca porque você foi um cara sincero demais. O que é mais sujo? A política ou o futebol brasileiro? Parte técnico. Futebol tem a mesma podridão que existe na política. Evidente. Dirigente de futebol, imprensa, tem problema em todo lugar no futebol. Não tem como você falar que o futebol não tem corrupção. Como que não tem? Ué? Nós sabemos o que um Ricardo Teixeira fez, o que um Avelange fez, o que tantos outros fizeram nos clubes. Né? Eu me lembro uma coisa que eu também nunca falei. Eu entrevistei o Eurico Miranda uma vez, na Band. Aí, fenômeno. Ele falou, Cajuru, o defeito... Ele era advogado, né? O defeito seu, Cajuru, é falar que o sujeito roubou no futebol. Eu falei, como assim? O Ricardo Teixeira não roubou, Eurico? Ele falou, não, Cajuru, mas você não pode falar roubou. Eu falei, o que eu tenho que falar então? Você tem que falar pegou, Cajuru. Aí ele fez assim com a mão. Tem que falar pegou. Eu falei, qual a diferença de roubar e pegar? Ele falou, não, roubar, Cajuru, é subtrair. Pegar é alguma coisa que está aqui que você vai lá e pega. Você quer dizer então que o Ricardo Teixeira pegou? Ele falou, sim, ele pegou. Não roubou. Mas ele quis dizer, você não podia falar. Juridicamente, você escaparia de um processo só pelo simples fato de mudar uma palavra. Exatamente. Então, você conviveu muito com o Romário, né? Demais, e convivo. E, de repente, foi um dos maiores jogadores da história do Brasil e passou a ser um senador da República também. O que você aprendeu com o Romário? O que o Romário aprendeu com a política? E se o Romário continua insistindo em ser político, o que é que ele continua insistindo em ser político e você não? O Romário pensa, tenho certeza, até porque eu aprendi muito com ele nesse sentido, ele pensa muito no próximo, no ser humano. Os projetos do Romário são sociais. Não espere um projeto mirabolante do Romário, politicamente falando. Não. Ele fica pensando nas pessoas. Ele tem realmente amor às pessoas. Esse é o lado bom dele, que quando você fala, muita gente te critica. Né? Porque eu vi agora o Casagrande brigando com o Romário de novo e tal. Mas você não pode tirar isso do Romário. Isso é dele. É igual você querer tirar do Lula, que o Lula é um ser humano. O Lula não se alimenta de ódio dentro dele. Sinceramente, eu penso que até o Bolsonaro, tem gente do grupo do Bolsonaro que só pensa ódio. Se você discordar, se puder, te enfia uma faca. Obrigado, mas eu não acredito que chega a ser nele, Bolsonaro, esse sentimento de ódio. O Lula eu tenho certeza que não, que ele não é um homem. Desculpa, cara, juro. Pra mim, se tem uma pessoa que é odiosa, é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um cara que exala ódio. De ódio. E o Obrigado, Romário, Fernandão. Paz, fechamos, queridos. De bem. 130 para ele continuar na política é só por isso. Porque ele também não tem saco de ficar todo dia no plenário, não. Ele não tem paciência, não. Ele, assim como eu te falei do Mourão, de outros, eles não têm mais aquilo que antes a gente tinha, que era o glamour, como você no começo do programa falou, o Senado é um céu. Não, o Senado tem mais inferno. Paraíso. O Senado tem mais inferno do que céu. Mas tem esse lado bom. Se você quiser ajudar as pessoas, no caso meu estado de Goiás, claro que eu faria a mesma coisa para o São Paulo, mas hoje não dá para continuar na política mais, porque senão eu vou mostrar para as pessoas que eu também sou uma pessoa de ódio. Ou seja, eu deixei Goiás e fui ser candidato em São Paulo. Por quê? Porque eu estou odiando os goianos que hoje rejeitam o Cajuru por causa da questão de Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Não. Eu tenho um monte de bolsonarista que reconhece a minha posição, que reconhece que eu sempre fui isento, que eu nunca fui puxa-saco, nunca fui baba-ovo e nunca serei de ninguém. O próprio Lula falou isso na frente do Jacques Wagner.
da Leila do vôlei. Os dois estão aí. 2 anos atrás, o presidente Lula falou assim, eu conheço o Cajuru desde quando eu conheci o Datena há 35 anos. Ele falou para o Jacques Wagner, para a Leila do vôlei e o Rui Costa. Ele falou assim, e vocês não sabem de uma coisa, o Datena foi demitido da Rede Globo porque ele foi num comício meu em Ribeirão Preto em 1989. E eu conheço o Cajuru nesse tempo todo. O Cajuru, ele nunca vai me agradar. Ele sempre vai falar para mim o que ninguém fala para mim. Então, portanto, Cajuru, você pode falar para mim o que você quiser. Foi aí que eu comecei a falar. Você acha que o Eduardo, o papel dele nos Estados Unidos foi prejudicial para o Brasil? Acho que não. Pra ser franco com você, o Eduardo Bolsonaro é um lusco-fusco. Você vai procurar isso no dicionário, no Aurélio. Um lusco-fusco. Nem brilha, nem reluz, para você não ter que perder seu tempo de olhar o Aurélio, o dicionário. O que interessa? O Flávio, eu tenho uma ótima relação com o Flávio Bolsonaro. Me respeita, me trata bem. Ele fala assim, Cajuru, você nunca subiu na tribuna aqui para falar o que a imprensa estava falando de mim. De rachadinha, disso, daquilo e tal. Você é diferenciado, Cajuru. O Flávio é um cara educado, um cara ponderado. Então é diferente de um Eduardo, do outro tal de Carlixo, sei lá o nome dele, esqueço. Carlixo! Carluxo, não sei. E o cara pode virar senador em Santa Catarina, né? Então, eu sei reconhecer o valor das pessoas. Não tenho nenhuma dificuldade com isso. O Lula lidou bem com o caso do filho dele, do Lulinha? Você acha que lidou bem? Muito bem. Desde o primeiro dia. Ele chamou o filho, né? Chamou o filho em casa e falou, se você tiver qualquer coisa a ver com isso, você que vai ser o responsável. Então ele avisou e deu entrevista falando isso. Parece que foi para aquela menina que está no UOL hoje, muito boa, por sinal, Daniela Lima. É. Não é isso? O Lula era da Globo. Era da Globo, é. Saiu de lá porque era de esquerda, dizem. Ela não saiu, ela foi tirada, né? O que a Globo fez com ela, mais ou menos é o que a Band fez comigo, né? Uma grande jornalista. Mas, sinceramente, você não pode questionar que o Lula protegeu o filho. Tá aí, o Jornal Nacional faz matéria direto sobre o que há. Só que até agora, o sigilo fiscal do Lulinha está na mão do ministro Zanin há quase 4 meses, e se ele não falou nada até agora é porque ele não achou. E se achar, pode ter certeza. Eu sei que você que é bolsonarista vai me xingar agora. O Lula não está nem não. E o Jair Bolsonaro, se alguém descobrir alguma coisa do filho dele também, ele não está nem não. Isso aí, na minha opinião, é um mérito que os dois têm. E que muitos políticos não têm. A maioria protege um filho, protege um parente, blinda literalmente. Exato, Deise. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!